O que faz a fórmula index? A fórmula index, um dos principais segredos aqui dentro do Excel é saber interpretar as coisas. Por quê? Porque se você não souber interpretar as coisas, você vai ter que memorizar. Quando você memorizar, você vai esquecer. E quando você esquecer, você não vai conseguir resolver os problemas. E quando você não conseguir resolver os problemas, você não vai crescer no mercado de trabalho. Quando você não conseguir crescer no mercado de trabalho, você vai começar a ficar frustrado. Simples assim. Então vamos lá. Index. O que essa fórmula faz? Eu vou traduzir isso aqui para si em outras palavras. A fórmula index, vamos lá. A fórmula index, ela retorna o valor ou a referência que está numa célula mediante a interseção de uma linha ou uma coluna informada pelo usuário. Jogo como assim, não entendi nada. Vou te explicar. Você tem uma lista, por exemplo, de dados. Você tem essa lista de dados. A fórmula index, ela vai retornar o valor de acordo com a referência informada. No Excel, o que é referência? Referência é linha e coluna. Então, se eu selecionar essa lista aqui, por exemplo, eu disser assim, me retorna o valor que está na linha 1. Já que eu selecionei a partir daqui para aqui, linha 1 seria João Paulo. Linha 2 seria Lucas André. Então, uma referência é uma linha e uma coluna. Então, a função index não faz mais do que isso. Ela te retorna um valor mediante uma lista de acordo com a referência selecionada. Então eu vou fazer assim, index, para dar um exemplo, fazer index, fazer assim. Ele diz aqui array. O que é array? Array é um conjunto de células, ou seja, é a tal lista. Eu vou fazer assim, vírgula. Vamos lá supor que eu quisesse retornar, por exemplo, o Carlos César. Eu preciso colocar qual é a linha informada. Está aqui, row number. Qual é a linha informada? Qual é a linha que eu quero retornar? Já que eu quero retornar Carlos César, por exemplo, eu teria que escrever 3 e fechar parênteses, enter. Está aqui, ele retornou Carlos César. Se eu tivesse mudado aqui de 3 para 1, ele retornaria João Paulo, por exemplo. Então, a função index não faz mais do que isso. Ela retorna um valor mediante uma referência informada pelo usuário. Simples assim. Aí você vai se perguntar assim, ok, como é que eu uso para resolver? Como é que eu uso isso aí para resolver o problema? Simples, porque aqui você poderá chegar assim, fazer index, vir aqui para o array e procurar aqui o gênero. Vou selecionar esta lista, vou selecionar toda essa lista aqui e vou trancar aqui. Por que eu vou trancar? Porque imagina se eu pegar essa fórmula e arrastar, por exemplo. Vou fechar, vou clicar só para você ver. Não, está a faltar variável, né? Ok, vírgula. Ele diz assim, nesta lista, o que você quer retornar? Nesta lista, o que você quer retornar? Eu poderia, por exemplo, aleatoriamente, vou retornar 1, que é esse feminino aqui, enter, né? Ok. Vamos lá supor que eu pegue essa fórmula e arraste. O que aconteceu aqui? Se você for a perceber, aqui ele está na sheet 2, está a buscar a informação da A2 até a 16. Quando eu clico aqui, ele passa a buscar a informação da A3 até a 17. Então eu preciso trancar, que é para ele buscar informação somente desta área selecionada até aqui. Porque se eu não arrastar, da próxima, se eu não trancar, quando eu arrastar a fórmula, ele vai passar a buscar informação daqui até aqui. E essa tabela já está errada. Por quê? Porque eu perdi informação daqui e ele trouxe informação daqui. Está errado. Por exemplo, trancar fórmula é um conceito básico que você precisa dominar. Porque imagina se você não sabe trancar fórmula. Como é que você vai conseguir usar fórmulas complexas e combinar fórmulas se você não sabe trancar fórmulas, por exemplo? Então, nessa aula eu vou te entregar vários segredos do G-Expert.